A menina morreu atropelada. Calma que eu já vou chegar lá, porque hoje eu vou falar de Mahou no Princess Minky Momo, o anime que ficou muito conhecido aqui no YouTube por ser amaldiçoado. Mas eu farei diferente dos youtubers comuns e analisarei a obra do anime além de suas lendas urbanas, porque eu assisti o anime inteiro. Mas claro que eu vou falar das lendas urbanas também. Mas antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse e deixasse o seu like para se tornar um true fã do canal do Tecos e me ajudar a transformar esse hobby em um trabalho no futuro. Valeu! Minky Momo é um anime muito importante na história dos Mahou Shoujo, pois foi ele que inspirou o que seriam os Mahou Shoujo da Pierrot, que são aqueles Mahou Shoujo de garotas comuns que ganham o poder de se tornar adultas e vivem várias aventuras, sendo Creamy Mami o mais conhecido e que também foi muito importante para a história dos animes. Mas nós já podemos ver essa ideia de se tornar adulta e até das profissões em Melmo, uma Mahou Shoujo dos anos 70 do Tezuka que eu já falei em um vídeo e vou deixar no card acima. Porém, foi em Minky Momo que essa ideia de focar em uma profissão por episódio para resolver o problema se consolidou. E claro, foi bem útil para vender brinquedo também. E você achava que não existia Barbie japonesa, né? Mas sobre o que diabos é a história de Minky Momo? Minky Momo é a princesa de Fenari-Nasa, que é a Terra dos Sonhos. Fenari-Nasa, muito tempo atrás, ficava junto com a Terra. Porém, à medida que os humanos foram deixando de acreditar nos sonhos e na magia, Fenari-Nasa foi se afastando, até chegar no espaço. Cabe então a Momo ir à Terra e fazer boas ações para os humanos, para que eles voltem a acreditar nos sonhos e na magia, e assim trazer Fenari-Nasa de volta à Terra. Mas ela não irá sozinha. Junto com ela irá a vaidosa Pipiu, o corajoso Mocha e o sábio Sindbook, que é pra mim um dos melhores grupos de mascotes dos Mahou Shoujo. Momo então chega à Terra e faz uma lavagem cerebral em um casal aleatório para que eles pensem que são seus pais. E aí a gente vai ter aquela estrutura episódica básica. Alguém tem um problema, a Momo vai lá e vira a melhor profissão no momento, resolve o problema, e a cada 4 problemas resolvidos, uma joia aparece na coroa. E quando as 12 joias aparecem, Fenari-Nasa voltará à Terra. E eu tenho que falar em como a forma adulta da Momo é sem graça. Sério, o design padrão da Momo é tão icônico, aí eles fazem esse design meia boca pra versão adulta. Olha a Creamy Mami, por exemplo, todo mundo lembra mais do design da protagonista transformada, embora o padrão dela não seja ruim também. Enfim, uma coisa que já é perceptível logo no começo do anime é o seu roteiro, que é completamente descompromissado. Sério, uma coisa aleatória completamente forçada acontece, a Momo se envolve porque sim, e é isso, temos episódio. E é engraçado como o próprio anime tem noção disso, já que eles mesmos fazem várias piadas em relação à simplicidade do roteiro. Dá pra ver que eles não estavam muito preocupados com a lógica quando deram um carro com um helicóptero pra Momo ficar andando pra lá e pra cá sem ninguém estranhar. Outra coisa a se pontuar é a sexualização em cima da Momo, seja em frames de sua calcinha aparecendo ou em personagens animados com sua forma adulta, incluindo seu próprio pai, que além de ser um personagem irritante, é um completo verme. Sério, o episódio focado nele é um dos piores do anime. É engraçado que tem várias piadas no anime da própria mãe da Momo achar ele uma pessoa patética e ser frustrada com o casamento. Coitada. E essa sexualização do anime talvez seja um dos motivos que fez Momo conquistar uma parcela do público adulto masculino, o que é meio estranho. Mas Momo também tem um lado mais feminista, que é visível em alguns episódios, como o episódio que ela entra para um time feminino de beisebol para ajudá-las a derrotar um time de elite masculino e provar que mulheres podem ser boas no esporte também. Ou o episódio em que a mãe da Momo, caracterizada como uma dona de casa tradicional, sobe numa moto e resolve o problema. Momo é muita coisa ao mesmo tempo. Mas o começo é bem simples mesmo, apenas alguns episódios se destacam, como o episódio em que a Momo convence um jogador de tênis famoso, que esqueceu da sua origem pobre, a se tornar mais humilde. O episódio em que a Momo se torna uma enfermeira para ajudar uma criança que foge do hospital para não dar problema para os pais, ou o episódio que a Momo vira policial e acaba fazendo com que os ladrões se apaixonem por ela. Mas rapidamente o anime acaba se tornando repetitivo, onde você sente que os roteiristas estão só criando uma história qualquer para encaixar uma profissão diferente para venderem uma figure nova. E falando em profissão, uma coisa que eu acho bem engraçada é como o conceito de profissão é abrangente. Vai de enfermeira, veterinária, a noiva, Tarzan e Branca de Neve. Sensacional. Mas aí, chegando lá pro episódio 20 e poucos, a história muda. A partir daí, o anime toma liberdade para ser mais fantasioso. Temos episódios com vampiro, mechas, kaijus, unicórnios, fantasmas e muito mais.
Tem até um episódio que a Momo impede a Terceira Guerra Mundial de acontecer. É como ela se torna mais emocional. Temos uma série de episódios em que, muito mais que solucionar um problema, a Momo tem que dar um pouco de esperança para pessoas com histórias trágicas. Um exemplo é o episódio em que Momo encontra um fantasma de um homem que passou a vida inteira pensando em trabalho e acabou rico e solitário. Meu sonho? Certo dia, o homem encontra uma garota brincando em seu jardim que passa a visitá-lo, fazendo companhia para ele. Porém, essa garota acaba se mudando. No fim, Momo consegue ajudá-lo a se reencontrar com a garota, agora já sendo uma senhora de idade, e com a última despedida, o fantasma pode partir em paz. Outro exemplo é o episódio em que Momo acaba se apaixonando por um homem, mas que pela distância entre os dois, seja por idade ou por Momo ser de um reino mágico, não podem ficar juntos. Sei que o conceito pode parecer estranho, mas a direção do episódio é conduzida de uma maneira bem sensível, sem apelação sexual muito comum no anime. E um dos episódios que pra mim é ao mesmo tempo insano e lindo, que é o episódio que Momo acha que seu pai está traindo sua mãe com uma jovem garota do circo. Calma que vai piorar. A Momo então, para investigá-lo, se transforma para tentar seduzi-lo. Eu falei, né? Mas no fim, descobrimos que o pai de Momo estava fazendo companhia para Judy, uma garota do circo que é filha de uma mulher que esperou o pai adotivo de Momo nos momentos de dificuldade, mas que infelizmente morreu. Momo, após entender isso, ajuda Judy a ganhar mais confiança e a sua apresentação ser um sucesso. Esses e outros episódios elevam Momo a um nível além do de anime shitpost que ele possuía no início da história. Temos histórias mais emocionantes, criativas e com uma direção mais chamativa. E é nesse rumo que chegamos nos momentos mais dark de Momo. Eu disse isso. O arco começa no episódio 44. Nesse episódio, um anjo acaba caindo do céu por ter perdido suas asas, que acabam parando nas costas da mãe adotiva de Momo. Momo e sua turma acabam zoando o anjo, que é um erro, porque ele é o filho de Deus. Sim, esse mesmo que você está pensando, o Deus bíblico, cristão, e todo mundo fica cagando de medo do anjo contar pra Deus, e sei lá, ele fazer outro dilúvio, destruir a terra. Ele é literalmente Deus, ele faz qualquer coisa. Muita confusão acontece. Os pais adotivos de Momo vão juntos numa cena bem bonita, inclusive o casal que se ama, hein? Sério, esses dois são o maior exemplo que eu já vi de um casamento saudável. No fim do episódio, Deus aparece possuindo o Cindy Book e fala que seu filho é levado mesmo e que a culpa foi dele. Deus na verdade é bem de boa até. O anjo então revela para a mãe de Momo que ela terá um filho. Onde eu vi essa história antes, hein? No episódio 45, Momo tem que fazer uma entrega para seu pai, mas o seu carro voador com helicóptero embutido, que inclusive se chama Gourmet Popô, Momo é bom, né? Está sem energia, logo Momo terá que fazer a entrega de trem, só que ela acaba deixando seu pingente cair no trem, que inclusive é o que lhe concede o poder de se transformar. Seus mascotes pegam o pingente, mas acabam entrando no momento que o trem parte, de Momo tentando a encontrar, porém eles acabam falando em público, e uns caras mal intencionados os sequestram a fim de conseguirem dinheiro com eles. Mais tarde, eles são salvos por um cara chamado Peter Pan, mas os bandidos não desistem. Os mascotes tentam entregar o pingente para Momo, mas isso acontece. E para piorar, isso acontece depois. Apesar de já saber da cena do atropelamento, eu não esperava que houvesse uma cena tensa dessas antes. Nesse momento, Momo desperta o seu poder mágico adormecido, derrota os bandidos e cura Peter Pan. Essa cena foi bem tensa, hein? Agora Momo só precisa de mais uma joia, porém seu pingente está quebrado. E aí que chegamos no lendário episódio do atropelamento. Esse episódio tem um ritmo bem mais lento que o habitual. Agora que Momo não tem um pingente, ela é basicamente uma garota comum que vai pra escola e tudo mais. E é tão diferente Momo ser um anime comum, sem as milhões de loucuras que acontecem a cada segundo, me deixou até interessado em anime Slice of Life de Momo. E aí, já pro meio do episódio, um caminhão de brinquedos atropela Momo a matando. E é engraçado porque essa é a cena mais famosa de Momo. O fim do arco é a coisa mais famosa do anime. Valeu, Kenny! E pra quem não sabe, isso aconteceu porque a equipe que produziu o anime ficou muito irritada pela empresa de brinquedos Pop, que patrocinava o anime, largar o patrocínio pela baixa venda de brinquedos, apesar da boa audiência do anime. Que loucura, né? Inclusive, esse acontecimento gerou a maldição de Minky Momo, pois no dia da exibição deste episódio, ocorreram terremotos em 4 locais onde o episódio foi exibido. E quando o último episódio do anime, o episódio 63, foi exibido, adivinhe, mais 5 terremotos ocorreram. Mas não acaba por aí. Em 95, quando o anime foi reprisado, um grande terremoto ocorreu, matando diversas pessoas
e deixando várias outras desabrigadas. A maldição afirma que a alma de Momo foi liberada de seu anime e a sua raiva pela sua morte forçada faz com que aconteçam coisas ruins sempre que sua morte é transmitida. Eu não acredito nessas coisas, mas isso demonstra o quão impactante esse episódio foi no imaginário coletivo japonês, e até no ocidental, já que toda a fama do anime aqui vem desse episódio. Mas voltando ao anime, essa cena com certeza foi muito chocante, só que a Momo reencarna na barriga de sua mãe adotiva. Lembra que ela estava grávida? Se tornando agora a sua filha biológica. Momo diz que dessa vez será ela quem vai realizar seu próprio sonho, ao invés de realizar os dos outros. Então fica a promessa que um dia Momo irá crescer e trazer Fenari-Nasa de volta à Terra através da felicidade gerada pelo seu próprio sonho realizado. E no fim do episódio, temos uma cena imaginária do que seria Fenari-Nasa voltando à Terra, com todos os personagens que já apareceram no anime cantando e dançando juntos. E esse seria um final perfeito para Momo. Não tem por que continuar, mas o anime continua por mais 17 episódios. Eu não sei se foi planejado ou a produtora pediu mais, mas claramente é outro anime. A abertura muda, o encerramento muda, os iCats mudam e até o design da Momo muda. Mas vamos entender o que acontece nesse segundo arco então. Nesse arco aparecem umas joias no reino de Fenari-Nasa que meio que funcionam como se fossem DVDs. E aí os pais inicialmente biológicos, mas não mais, pegam uma joia e assistem ao episódio da semana que vai nos mostrar uma outra Momo, já que a Momo que conhecemos ainda é um bebê reencarnado. E nós voltamos ao mesmo estilo episódico do começo, com a diferença que temos um novo mascote, o Kadira, que é um dragãozinho que a Momo encontrou na Vila dos Onis em um episódio. E ninguém, absolutamente ninguém, estranha o fato da Momo andar por aí com o dragão. O problema é que o Kadira é um saco. É um bicho que só fala o próprio nome, igual um Pokémon, e fica fazendo piada de comer tudo e morder o rabo do Cindy-Book. Ele é útil em alguns momentos, mas 90% do tempo ele é um saco. Outra coisa interessante dessa segunda parte é uma sombra, chamada de Pesadelo, que aparece em alguns episódios e causa os mais diversos problemas para Momo e vai sendo deixado como um mistério da história. No geral, os episódios da segunda metade são do nível do começo do anime, nada de muito diferente, com exceção do episódio em que a Momo ajuda um dublê que está ficando cego, mas que quer fazer o filme mesmo que possa morrer no processo. Esse episódio é bem legal e bem bonito também. No fim do anime, o Pesadelo ataca os pais adotivos de Momo e os transforma em pedra. Os amigos que Momo fez nesse arco tentam protegê-la, mas acabam virando pedra também. Momo conclui que todos ao seu redor serão envolvidos, então se afasta de seus mascotes para protegê-los e parte para lutar contra o Pesadelo. Mais um momento sombrio e dramático bem executado em Momo, que provavelmente inspirou outros Mahou Shoujo a abordarem temas mais pesados. E vocês achando que Madoka foi o primeiro Mahou Shoujo Dark? No último episódio, descobrimos que as joias, DVDs, são as lágrimas de Momo, e tudo que vemos nesse arco são os sonhos da Momo, inclusive essa nova Momo. Na luta contra o Pesadelo, vemos várias pessoas que Momo ajudou no decorrer do anime, perdendo as esperanças que Momo entregou para eles. A ilha que Momo salvou foi colonizada por um país estrangeiro, o ladrão que Momo ajudou desistiu de roubar para ajudar crianças, mas virou um mendigo. E a guerra que Momo tentou impedir continuou pela ganância humana. É toda uma sequência muito bem dirigida, que nos faz sentir como se todo o esforço de Momo no decorrer do anime fosse em vão, além, claro, de tocar em temas pesados para um anime infantil. E então, nos é revelado que Kadira, o dragão que acompanha Momo, surgiu das lágrimas das pessoas que Momo ajudou e veio para salvá-la. Os mascotes de Momo voltam para ajudá-la e agora é a hora da última transformação. Momo vira uma guerreira dos sonhos e seus mascotes ganham formas humanas de guerreiros também. Kadira vira 3 dragões gigantes e o grupo parte para derrotar o Pesadelo. Inesperadamente, Momo termina com uma batalha épica e muito bem animada. No fim, o mundo dos sonhos fica bem e vemos a Momo bebê com sua família. É um final feliz, mas não é bem conclusivo. Afinal, Fenari-Nasa ainda não voltou à Terra. Ficamos apenas com a expectativa que Momo realizará o seu sonho quando for adulta. E a garota que possui o poder de ser o que quisesse quando quisesse, agora é uma humana normal que o futuro é desconhecido, assim como o nosso. Mas se tem algo que eu aprendi com a Momo, é que apesar das adversidades, vale a pena sonhar.